Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Galvão e este é o Blog Olhada TV. Vamos falar de esportes? Pois é, e hoje a gente vai receber aqui um convidado muito especial, um amigo, um colega de serviço e um dos maiores árbitros da história do futebol brasileiro, Arnaldo César Coelho. É depois da vinheta, hein? Vamos embora começar! Meu querido amigo Arnaldo César Coelho, saudade de você. O que tem feito durante essa pandemia, Arnaldo? Meu amigo, eu estou em casa porque eu sou do risco, 77 anos, e aí no início de março, quando nós começamos ainda essa pandemia, eu tentei ir à praia para caminhar um pouco na areia fofa, para pegar um sol. Apareceu um paparazzi, me fotografou, botou no jornal, e aí logo falou, não pode isso, Arnaldo. Aí eu digo, sabe uma coisa, não vou mais para a praia. Aí passou um tempo, dei uma fugida numa farmácia, e aí aproveitei, fui na lagoa, porque eu estou aqui em Ipanema, entre a praia e a lagoa. E aí meu filho me deu uma bronca, e aí eu fiquei mais em casa. E depois de um mês, nós fomos para Fiquei lá 30 e poucos dias, e agora voltei, estamos no Rio de novo, acertando uma série de detalhes de trabalho, porque eu não paro de trabalhar, acertando vários aspectos financeiros, enfim, está se levando. E me diz uma coisa, por que você decidiu sair da Globo, parar de vez depois da Copa do Mundo de 2018? A história toda é o seguinte, eu estava já cansado. Em 2014, da Copa do Mundo aqui no Brasil, eu tinha pedido para parar, mas eles resolveram renovar meu contrato até a Copa da Rússia. Porque o que acontece? Eu tinha já 25 anos de arbitragem, 25 anos que eu não tinha visto, quase não tinha fim de semana, e na Globo também era um sacrifício, porque tinha jogos quarta, domingo, e na segunda-feira eu tinha programa. A regra é clara e tinha o Bem Amigos. O que aconteceu? Chegou um momento que eu já estava olhando para o relógio, chegou um momento que, com 75 anos, que eu queria usufruir um pouco do que eu conquistei ao longo da minha vida. Eu tinha vendido a minha corretora e estava trabalhando, e estou trabalhando, porque eu tenho uma afiliada da Globo, lá em Resende, chama-se TV Rio Sul. E aí eu programei tudo com a minha família e, quando chegou na Copa do Mundo, eu me despedi lá. O pessoal da direção até levou um susto, mas eu tinha avisado que eu não ia continuar. Mas acho que eu saí na hora certa, entendeu? Porque eu consegui fazer outros comentaristas que estão seguindo essa atividade de comentarista de arbitragem. O que te deu mais prazer nesse tempo todo? Ser árbitro de futebol durante tanto tempo, ser comentarista de arbitragem por tanto tempo, ou trabalhar no mercado de ações? Não posso escolher qual a minha preferência. Cada momento eu tinha uma preferência, porque eu sempre me dediquei. Eu sempre foquei naquilo que eu queria. E na vida de profissional como futebol, eu só tive alegrias. Viajei o mundo todo, apitei 5 Copas do Mundo, sendo que 2 de profissionais e 3 dessas sub-21, 2 Olimpíadas, decisões de Libertadores, decisões de Brasileiro, decisões de campeonatos estaduais. Enfim, só em jogos da CBF foram 300, quase 400 jogos. E depois, na TV Globo, foi muito legal, porque eu pude expor os meus conhecimentos de forma didática para explicar aos telespectadores as regras. Assim que eu fiz, eu acho que surtiu efeito. Pelo menos hoje, quando se fala que a regra é clara, o pessoal se lembra de mim. Arnaldo, acho que eu nunca te perguntei isso e me surgiu essa dúvida. Como é que você virou árbitro de futebol? Como é que você decidiu ser árbitro de futebol? Eu tinha uma vocação, eu no colégio, com 14, 15 anos, o professor de educação física me pedia para tomar conta da turma, para ser xerife da turma. Eu fazia chamada, botava a turma em forma, dividia a turma em equipes de futebol de salão, porque era num ginásio, e a gente fazia uma atividade de futebol. E eu dirigia esse futebol, apitava o futebol lá. Na época, o futebol de salão não valia gol dentro da grande área, diferente do futsal de hoje. E aí, na praia, que tinha os campeonatos de praia, eu morava em Copacabana, no Lido, eu era um jogador esforçado, jogava no time de aspirante, e sempre no jogo de cima não aparecia juiz. E aí os meus amigos da Onça, meus amigos mesmo,
Arnaldo, apita aí, apita aí, apita aí, porque eles queriam que eu apanhasse depois do jogo, porque todo juiz apanhava depois do jogo. E eu, logo do início da minha carreira, eu vi que a única forma de eu não apanhar era terminar o jogo na beira d'água. E o paredão, quer dizer, a calçada, o calçadão, onde ficavam os torcedores, até eles descerem para a areia. Para chegar na beira d'água, eu já tinha me virado, já tinha mergulhado. Então, porque você não pode terminar um jogo perto da torcida. Você não pode terminar um jogo perto do time que está perdendo, porque vai ter uma reclamação. Isso era questão de bom senso. E eu terminava o jogo na beira d'água e me virava. Nesse tempo, no futebol de praia, vários árbitros assistiam os jogos. E muitos deles falavam para mim, Arnaldo, faz o curso da federação. E eu fui na federação, tinha um curso de aperfeiçoamento, fiz esse curso de aperfeiçoamento e me tornei apto em 1964. Imagina que eu optei em 65 com bola laranja. No mesmo ano, optei juvenil, no outro ano, optei aspirante, no outro ano, profissional. E dei sorte, porque a federação estava renovando os quadros, e aí eu fui promovido a profissional da categoria, primeira categoria do Campeonato Carioca, em 3 anos. E aí, uma vez eu fui apitar um jogo pela CBF, da Copa do Brasil, em São Paulo, em Curitiba, e o presidente da Federação Paulista me viu apitar, que era o Mendonça Falcão, famoso naquela época, e ele mandou um emissário, depois do jogo, me procurar saber se eu queria apitar em São Paulo. E aí, em 68, eu fui contratado pela Federação Paulista de Futebol, apitando 28 jogos do Campeonato Paulista, foi a época que o Santos foi campeão. Roberto Goicoechea era o árbitro argentino que estava comigo, apitou 21. Nesse ano, eu fui galgado ao quadro da FIFA, no lugar do Outhiar de Abreu. E aí me tornei árbitro da FIFA por São Paulo, e nos anos seguintes eu apitava Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. E apitava jogos pelo Brasileiro, apitei jogos de Rio-São Paulo, apitei clássicos como Corinthians e Santos, apitei clássicos como Santos e Botafogo, o Botafogo tinha um time espetacular. Enfim, e assim eu fui fazendo uma base para conseguir chegar numa Olimpíada em 76, em Montreal, no Canadá. Depois disso, eu fui a alguns mundiais, apitei a Copa de 78 na Argentina, que o Brasil chegou terceiro. Eu fui árbitro reserva da final. Em 81, apitei uma final na Austrália de mundial que a Alemanha ganhou do Catar, mundial sub-21. E em 82, a final da Copa do Mundo. Quer dizer, então eu fiz uma carreira. Arnaldo, eu não sei se você sabe, eu faço um trabalho até de assessoria de imprensa para a DEBAF, lá em Salvador, a divisão de base de árbitros de futebol do Rio do Góis, professor Rio do Góis. Eu queria saber se você conhece o trabalho e o que você acha de trabalhar essa garotada já desde o começo. Olha, eu sou favorável ao árbitro de raiz. O árbitro raiz é aquele que apita a baba em Salvador, na praia, que apita o jogo naquele terreno baldio, enfim, campo de terra. Enfim, porque e se ali você encontrar um jovem apitando, a gente tem tempo para lapidar esse jovem. Infelizmente, as federações preferem escolher jovens ou escolher pessoas pelo preparo físico. Olha um cara mais alto, mais forte, bonitão, esse vai ser juiz, e querem ensinar esse cara a apitar. É muito difícil. Imagina hoje se um dos maiores árbitros brasileiros chegasse na Federação Paulista, ele não ia passar no teste de avaliação física, que era o Romualdo Arfilho. Ele fumava no intervalo dos jogos, fumava antes dos jogos. Era um mosquito elétrico, porque ele tinha 55 quilos e 1,55 m. Como é que esse camarada ia apitar hoje? Por que ele apitava? Porque ele sabia apitar, sabia levar um jogo. E para ele, ele não era forte nem nada. O teste de avaliação física dele, eu acho que ele passava raspando. Hoje não seria apto. Esse que é o erro da federação. Essa escolinha de árbitro, inclusive, ela tem até um trabalho junto à federação, já tem 4 árbitros que atuam no quadro da Federação Baiana e 2 deles já estão na CBF. Quer dizer, é um trabalho de preparo, né? Deve ser esse árbitro de raiz. Qual é a diferença do árbitro raiz para o árbitro fabricado? Árbitro fabricado é aquele cara que é policial, e vou te contar, um policial que deu certo, mas que não é um grande árbitro, apitou o final do Copa do Mundo. É o Webb, o inglês, Webb. O que aconteceu? Ele era policial, forte, boa pinta, bom preparo físico, devia apitar forte,
E aí botaram ele para apitar futebol, lá na corporação dele, começou a apitar. Mas você sente o seguinte, que ele aprendeu a apitar depois de algum tempo. Então, ele é muito teórico. E o árbitro de raiz é um árbitro que tem bom senso na cabeça, sabe como se livrar dos problemas. Eu acabei de falar no início que o árbitro tem que saber como terminar um jogo. Porque cada estádio é um problema. Se você terminar um jogo perto do banco adversário, do time que perdeu, vai ter pressão. Você tem que escolher lugares para acabar o jogo, até ser perto do policiamento. No futebol de várzea, você tem que acabar o jogo perto do vestiário para sair correndo e entrar no vestiário. E quando consegue a chave abrir a porta do vestiário, porque nem chave tem. Você teve que correr alguma vez, Arnaldo? Muitas vezes. Um dos maiores árbitros brasileiros, uma vez num jogo de várzea, ele viu que não tinha jeito, ele desmaiou e morreu aos 45 do segundo tempo. E aí começou a estremuchar, e os jogadores apavorados, e morreu. Começou a sair uma saliva, aquela baba aqui, e aí o olho dele começou a ficar coisa, chamaram o médico, ele piscava o olho para o médico não entendia nada. Aí chamaram a ambulância, e ele saiu de ambulância, se salvou, que era Armando Marques, famoso. Ele morreu aos 45 do segundo tempo no jogo. Quer dizer, então, isso o cara não vai aprender, isso o cara tem que aprender na rua, vivendo, apitando na praia, apitando no campo de pelada, entendeu? Agora, eles têm que estudar, têm que se preparar, têm que ter aulas para poder se controlar, enfim, porque não é só apitar bem, você tem uma série de técnicas que você tem durante o jogo, de saber se autoanalisar e principalmente ter bom senso. E é isso que eles precisam. Você lembra de alguma passagem sua, assim, realmente de apuro, que você teve que sair rapidinho? O Campeonato Paulista, na época que eu apitei, os grandes estádios do interior estavam todos em obra. Em obra é pau e pedra que tem no estádio. E aí acabava o jogo, os caras ficavam na porta do vestiário, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E eu ficava tomando banho 2 horas, 3 horas, até a água acabar, até eles apagarem a luz. E depois pedia para o Camburão entrar de ré no vestiário e eu saí de Camburão. Eu falei, isso é normal, pô. E andar de Camburão, cá para nós. É difícil para chuchu, porque não, é tudo escuro, não tem lugar para se segurar. Você se segurava na alça da mala. Pô. E o motorista do Camburão, que era do time da casa e começava a fazer curva para ser apanhado dentro do Camburão. Boas histórias, Arnaldo, boas histórias. Me diz uma outra coisa, uma curiosidade. Qual foi, na tua opinião, a maior decisão dentro de campo que você tomou ali que te enche de orgulho? Tem algum lance, fala, acertei esse lance dificílimo? Não, nenhum deles. Eu me sinto orgulhoso de ter apitado a final da Copa do Mundo, ter dado um pênalti, graças a Deus, não entrou, foi a favor da Itália, e ter apitado o jogo sem catimba, sem lambança, e que foi o ponto alto na minha carreira, que abriu a porta para os árbitros sul-americanos, porque até então nenhum árbitro sul-americano tinha apitado no final da Copa do Mundo. Me diz uma coisa, vocês sempre dizem que existe a escola de arbitragem sul-americana, existe a escola de arbitragem europeia. Você, em 82, você pegou 2 seleções europeias. Você teve que mudar o teu jeito de apitar? Primeiro que há uma diferença muito grande de educação. O jogador brasileiro não tem educação. Na Europa, os caras podem não gostar da tua marcação. Você pode dar um pênalti errado, ele faz assim. Aqui no Brasil, se você marcar um pênalti, por mais certo que você seja, os caras vão reclamar. O bandeirinha marca um lateral, os caras reclamam. Então, o problema é de educação esportiva. Por isso que o árbitro brasileiro, quando vai para a Europa, ele apita com um apito embaixo do braço. Entendeu? Sem problema nenhum. É fácil apitar. É muito mais fácil apitar uma Copa do Mundo que uma Copa Libertadores. Entendeu? E juiz grande também fica nervoso com jogo grande? Fica, mas a responsabilidade, quanto maior, mais foco você fica no jogo. Dura quando você apita um jogo que não tem muita expressão e você pensa no jantar depois do jogo. Você tem que pensar no jogo e você ficar focado é quando você tem medo do jogo. Quando você tem medo do jogo, você apita melhor. É melhor sonhar com você apitando ou você na cabine do lado do Galvão?
Olha, as duas coisas. Era muito engraçado. Quando eu trabalhava com Galvão, Falcão, Casagrande, Júnior, com todos eles, eram as histórias, era sair para jantar, esconder o prato do cara, enfim, comer o prato do Falcão, poxa, e o Falcão depois ficar sem jantar, segurar o Casagrande. Galvão, Falcão, Casão. Deu muita química, né? Deu muita química. A gente isso não só como telespectador, mas também como colegas e amigos de tantas viagens e transmissões. Eu fazia escada para o Galvão fazia escada para mim. Aí o Galvão narrando, quando ele dava uma parada para respirar, eu entrava na respiração dele, porque se você esperar, você nunca vai falar com o Galvão. Tem que ter senha para falar com o Galvão. E eu ficava do lado dele, enfim. E eram vizinhos aqui em Ipanema, viajávamos juntos. Teve uma época que eu não tinha comentarista técnico, só tinha comentarista de arbitragem. Aí nós viajamos muito. O Galvão pega no meu pé muito antes de eu ser da Globo, muito antes de eu começar na Globo. Quando ele trabalhava na Bandeirantes, ele gostava de entrar em campo para dar pitaco, se meter na arbitragem e tal. Mas a gente convive até hoje muito legal. Arnaldo, muito obrigado de você ter dado essa entrevista para a gente. Tá com saudade de conversar com você, das nossas... Eu percebi, olhando no meu arquivo, eu tenho uma foto com você. Terrível isso. É mesmo? Tenho apenas uma foto, eu, você e Casagrande, em Yokohama, no dia 6 de dezembro de 2012. Decisão do Corinthians. Exatamente. E aquele jogo ficou marcado uma reação que eu tive. E você vai se lembrar, e o torcedor, se tiver aqui, se vários torcedores do Corinthians estão nos vendo, foi que eu estava na linha de impedimento do ataque do Chelsea no segundo tempo. O Guerreiro fez um gol lá e eles partiram para o ataque aqui. E faltando 45 segundos do tempo, eles centraram uma bola para que... Torres, Fernando Torres? Fernando Torres. Quando ele armou o passe lá, eu estou aqui bandeirando. Eu vi que o Fernando Torres estava 1 metro na frente, estava impedido. Quando o cara lançou, o bandeirinha levantou, o Galvão está narrando gol. Gol, com aquela tristeza. E aí eu grito no meio do gol dele, impedido. Tanto é que no VT do jogo, eu estou gritando. E depois eu falei, Galvão, eu gritei impedido para que nenhum torcedor do Corinthians morresse do coração. Porque era um empate que ia para a prorrogação. Ducha de água fria no time, bem no final do jogo. E aí eu falei, Galvão, você me desculpa eu ter gritado no meio do teu... Não, você fez bem gritar. Eu falei, porque tinha muito torcedor do Corinthians que ia morrer do coração. Então, isso tem no vídeo que o Corinthians vendeu para os torcedores o meu grito ali. E foi uma festa maravilhosa e tal. Pena que eu não pude ir no centro de Tóquio para comemorar ou para ver as comemorações, porque muitos amigos meus estavam no centro de Tóquio comemorando o campeonato. Mas foi uma vitória muito legal. Muito obrigado, Arnaldo. Sofreu muito. Um abraço. Um abraço. Fica com Deus. Eu espero que você tenha gostado desse nosso papo com o Arnaldo César Coelho. Deixe o seu like e aproveite, clique no sino também para estar sempre atualizado. Fale comigo nas redes sociais, os endereços estiveram aqui ao longo do vídeo e também estão na descrição. Inscreva-se no esporte do ClickTube. No próximo sábado a gente está de volta, é só chegar. Um grande abraço.